Rapaziada, o Felipe Luiz aqui falando um pouquinho que às vezes ele tem as melhores ideias pro Flamengo ali, pra ideia do time dele, enquanto ali à noite, enquanto ele dorme, às vezes dorme mais. O Felipe Luiz aqui acabou revelando um pouquinho sobre o que acontece com ele ali, se ele dorme muito bem ou não, que ele tem as ideias, às vezes nem dorme. Então bora tá vendo aqui, fazendo esse react aqui do Felipe Luiz falando um pouquinho ali do que acontece ali, pra ele ter as suas melhores ideias para o Flamengo. O cara é viciado em vencer. Cabeça do menino que dorme. Tá dormindo bem? Tô dormindo bem, tô dormindo bem. Às vezes, Às 8 horas? às vezes não, a maioria das vezes não durmo 8 horas, mas mais do que isso até durmo, mas acordo durante a noite aí com ideias, com coisas, pensamentos sobre a equipe e muda bastante. Já teve assim, de você acordar, isso aqui, uma luz veio que você praticou e deu certo? Eu já tive. Várias vezes, várias vezes. É um momento onde vem muitas ideias, né? Uma pena porque eu não descanso, mas porque a cabeça fica trabalhando, mas durante a noite vem muitas ideias, muitos pensamentos, e é onde eu tento no outro dia anotar para não esquecer, porque nossa cabeça é uma máquina de pensar, né? Você já estava basicamente preparado para ser técnico, porque você se preparou e tal, fez lá o curso e tal, então já estava mais familiarizado. Eu não, eu paguei pela língua, porque eu dizia, não, ser treinador não dá, eu tenho uma vida muito louca e, de novo, o técnico é pior, que a gente vê, né? Você, como jogador, se preocupa ali de você estar bem, para dar algo para a equipe. Agora, como treinador, você tem que se preocupar com tudo, né? Equipe, montagem e tal. Eu falei, eu não queria isso para mim. E aí, o Kashima lá e tal. E ocupei lá um cargo durante 6 meses, porque a coisa não ia botar ninguém no fogo. Se a gente ganhou, foi comigo, se perder, vai perder comigo também. E aí deu certo, 6 meses de um bom trabalho. E aí esse bom trabalho chamou a atenção do cara da seleção e me levou para lá. Eu já estava, aí ferrou, minha carreira foi assim que começou. Eu não estava realmente preparado para ser técnico, não. É difícil, difícil assim, até dizer que eu me preparei muito, estudei muito, mas na prática vivo situações que não existe preparação, né? Então elas vão te exigindo tomadas de decisões muito complexas, mas aí tem também a ajuda de muitas pessoas na comissão, muitas pessoas que trabalham no clube, para te dar esse suporte para você poder liderar um clube com essa grandeza. Mas, sim, foi importante, muito importante para mim eu ter falado, trabalhado, conversado com muitos treinadores, para eles poderem me dar um pouco dessa guia deles. E depois, para mim, o fundamental foi ter começado na base. Foi fundamental, porque na base é onde eu pude realmente experimentar, errar, acertar e entender um pouco o que eu queria da minha equipe, como eu queria ver minha equipe no campo, entendeu? E aí foi muito bom esse processo e eu cheguei aqui bem mais preparado do que eu estaria se eu chegasse diretamente no profissional. É verdade, isso aí é fundamental. Quando você começa a viver as situações que você vai dizer mais à frente, ali as decisões que você vai tomar, com certeza uma decisão que você está tomando hoje, você já tomou lá atrás, Sim. né, com a garotada. Sem dúvida. É lá onde eu consegui experimentar muitos sistemas e estruturas de jogo combinadas, tipos de treino, tipos de palestras. Entendi muito mais, até aprendi mais a me conhecer como técnico ainda, com essas decisões difíceis que se tomam, e foi um processo fundamental na minha curta carreira ainda. Eu lembro que quando estava na TV fiz uma entrevista com o Barroca. E o Barroca falou da tua história lá dentro do campo, né? Tava do lado, falou, aprendi, porque o cara, vocês não estão vendo, o cara dentro do campo aí resolveu, mudou tudo aqui. Então, como jogador, eu conseguia ver muitas coisas, né? De espaços, de ocupação de espaços, de posicionamento dos meus companheiros, na qual eu aplico até hoje, né? O futebol evoluiu muito, né? Então, hoje, muitos treinadores já têm muito bem estudado essas ocupações de espaço, esses posicionamentos diferentes que causam desajuste nos adversários, então a gente seguia por isso.
mas depois como treinador são muitos mais detalhes do que somente isso, né? Então e aí onde que por mais que parece ser treinador dentro do campo, depois fora as exigências são outras, né? Mas foi um episódio legal, assim. Não, e você às vezes para fazer isso precisa também ter uma certa liderança e um certo respeito, credibilidade perante ao grupo. Porque jogador dentro do campo muitas vezes fica cheio de melindre que não pode falar e tal, e a gente notava claramente que você dentro do campo, podia ser com qualquer um, você chegava e falava, ó, é assim, 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 e o cara retrucava, você não interessa a discussão para ver o que é melhor para a equipe, né? E tem que ser assim. Os jogadores têm que entender isso. Para mim é assim, eu vivo tranquilo, porque sempre eu escutava muitos treinadores falando, poxa, deixar o jogador fora ou tirar esse jogador é difícil porque eles ficam chateados, não sei o quê. Então eu, para viver mais tranquilo também, eu tenho um lema que tá comigo, que eu faço o que eu acho que é melhor para a equipe. E como sou eu que tomo as decisões, então não me deixam com peso na consciência. Ter que tirar um jogador que é titular, ou ter que dar uma bronca, ou ter que fazer uma cobrança mais dura, eu não me importo, porque eu acho que eu faço sempre o que eu acho que é melhor para a equipe, né? Mas assim, também por sorte, joguei com a maioria desses jogadores que estão nesse elenco de hoje e tenho uma relação muito estreita, muito próxima com eles, na qual existe uma troca boa, muito boa. Eu conheço bem esse vestiário, eu sei muito bem o que se fala, como é a convivência e a força que tem esse grupo. Então, eu mais do que ninguém acredito muito no que eles podem dar pra gente dentro do campo. Então aqui foi um pouquinho do Felipe Luiz falando aqui um pouquinho sobre, né, ali falando sobre as ideias, melhores ideias ali, algumas, né, alguns esquemas e tudo mais, vem ali durante a noite. E cara, isso é verdade, se você também sente isso, deixa nos comentários, porque eu já tive várias ideias de vídeo também, de thumb, de título, e várias coisas assim que envolvem durante a noite, durante que eu tava fazendo alguma coisa descontraída, assim, tava passeando, ou tava fazendo qualquer outra coisa, não estando relacionada a gravar vídeo ou tudo mais. E uma ideia que, tipo assim, você pensa, nossa, isso aqui daria um bom vídeo, ou isso aqui daria uma boa ideia, ou um bom título, uma boa retenção. Então, várias coisinhas assim que acontecem no automático, assim. Quando você é um criador de conteúdos, você deixa nos comentários. E se você tem isso também, que quando você começa a criar conteúdo, você vai ter nesses momentos, tipo assim, pô, do nada você vem uma ideia, assim, que às vezes você tá no meio de, assim, um lugar, assim, numa festa, alguma coisa, você anota ali, um lugar pra não esquecer. Então isso é muito legal. O que o Felipe Luiz falou aqui, falou ali também, como é tão difícil ser técnico, né? Tipo assim, quando o Felipe Luiz jogava, já dava pra perceber que ele ia ser técnico. Porque ele tem um refino de pensamento, né? Ele não era o craque da bola, sendo um lateral, mas ele já era um técnico dentro do campo. Então ele organizava os jogadores dentro do campo, já organizava o seu posicionamento, via posicionamento do time adversário, os espaços. Então ser técnico é uma parada muito difícil, gente. Muitas pessoas menosprezam os técnicos, né? Pensou mais nos jogadores, mas o técnico tem um papel fundamental, porque sem o técnico o time não anda. É que nem os jogadores são tipo o carro e o técnico é ali o volante, então tem que ter alguém para comandar pro carro ir pro lugar certo. Então é muito difícil. Então deixa nos comentários o que você achou desse cortezinho aqui do Felipe Luiz ali falando um pouquinho ali no programa aqui com o Zico. Então deixa nos comentários a sua opinião e não se esqueça do like e já se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rumo a 1000 inscritos. Até o próximo vídeo, valeu, falou e tchau!